Vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus. Vamos agradecer a Deus pelas energias que recebemos nesse momento, nessa casa, nesse horário que foi programado. Um encontro com esses guias, protetores, mestres, seres de luz que vêm até nós para nos preparar para vivermos a nossa vida terrena da melhor forma possível. Nós precisamos desde já entender a nossa verdadeira realidade, a realidade do espírito. Nós precisamos viver encarnados com a visão espiritual. O que significa isso? Saber o tempo todo que nós estamos lidando com espíritos. Nós, às vezes, achamos que os espíritos que estão vivenciando na matéria não participam do nosso dia a dia. Eles participam ativamente do nosso dia a dia. Não há nenhuma distinção entre os seres encarnados e desencarnados. Nós somos um aglomerado de espíritos. Não existe a pessoa André. Existe o aglomerado de espíritos André. Por que eu digo isso? Porque nós não agimos sozinhos, nós não estamos sozinhos, somos constantemente influenciados e somos uma egrégora espiritual. As nossas atitudes são decorrentes de um somatório de pensamentos, emoções, sentimentos que não são só nossos, são desses espíritos que nós temos afinidades. Então, quando alguém faz alguma atitude, não tenha a menor dúvida que ela não agiu sozinha. Eu que sei, eu que sou, eu que determino, eu é que faço as coisas acontecerem ou deixar de acontecer. Nunca. Nós estamos todos entremeados, interligados, influenciados por essa soma espiritual que nós somos. Os nossos pensamentos diários, constantes, a cada segundo, eles são em todo uma influência espiritual que nos rodeia, que nos ajuda, que nem sempre nos ajuda, mas que estão sempre ao nosso lado. Então, nós somos apenas a parte visível dessa formação espiritual. Então, não tenham dúvidas que todas as criaturas que nós convivemos estão sob efeito espiritual de uma soma de espíritos. E esses espíritos vão, juntos conosco, evoluindo através do aprendizado. Nós influenciando eles e eles nos influenciando. Quando tomamos uma atitude elevada, esses espíritos evoluem junto conosco. Quando tomamos uma atitude inferior, estamos sob a influência desses espíritos mais simples, nas quais nós temos afinidades. Não há separação. Não há individualidade. Todos somos seres grupais. Estamos em todo momento, permanentemente, sobre essa atmosfera. Como médiuns que nós somos e temos a consciência dessa verdade, começamos a trabalhar de forma inteligente na elaboração e na harmonização com esses espíritos.
Muitos médiuns ouvem vozes, veem fantasmas, fantasmas no sentido espirituais, de formas, ectoplasmas e tudo mais. Outros se perdem nisso e muitas vezes adquirem doenças psiquiátricas. Mas não importa. O paciente com demência que está desorientado, que ouve vozes, fala com falecidos e tudo mais. Não importa qual seja. Todos estão sob uma influência espiritual. O que nós precisamos é inteligentemente trabalhar isso. Se vem na minha cabeça um pensamento assim, briga com aquela pessoa, eu já sei que não é isso, não representa eu como uma figura que está dizendo, individualizada, que está ali para brigar com aquela pessoa. Eu tenho que aprender a lidar com esses espíritos todos que estão comigo, que estão dizendo para brigar com essa pessoa. Espera aí, vamos parar, né? Vamos contar até 10, vamos entregar a Deus, vamos rezar, vamos abençoar, para que aquela influência não seja o determinante para realizar uma atitude inferior. E isso é muito importante, porque a gente toma aquilo como se fosse a nosso eu que está falando para brigar com aquela pessoa. A gente toma aquilo como nosso. Não é nosso. Não nos pertence. É dessa formação espiritual que nós temos. E que nós nos deixamos levar por espíritos médiuns, que somos influenciados e deixamos fazer com que criemos mais karma. Eu vou criar mais karma para acrescentar o que no meu processo evolutivo? Só mais sofrimento, que vai também ensinar. Então, nós temos que estar o tempo todo, por isso que o orar e vigiar é o tempo todo entendendo esses sentimentos, essas emoções que passam por nós e que só aparecem para nós é porque nós temos sintonia, porque nós temos afinidade, mas não necessariamente aquilo representa a nossa verdadeira essência. Porque nós somos esses aglomerados. Imaginem vocês, mentalizem vocês agora, nós aqui, todos nós, cada um dos aqui presentes fisicamente, rodeado por 4 a 5 pessoas, mas não físicas, falando o tempo todo o que devemos fazer ou não, mas lá dentro do nosso cérebro. Não é uma voz mandante, né? Senão a pessoa está com uma psicose, com uma alucinação, delírio. Não é isso. É como se fôssemos nós mesmos. Não porque nós também não pensemos da mesma forma. Por isso que existe afinidade. Mas como seres inteligentes, entendendo que a influência negativa de espíritos sofredores, que também está em nós, esses sentimentos, mas que nós precisamos buscar pensamentos de seres mais elevados, que são os nossos guias e protetores, para que aqueles espíritos que estão à nossa volta também sejam ajudados e não façam junto conosco uma atitude que vai gerar um karma maior. Então isso tudo tem que ser pensado de uma forma natural. Isso daí não é uma coisa emocional. É como se tivesse eu aqui, 4 encarnados da minha volta, falando o que eu tenho que fazer. André, vai lá,
pede desculpa para aquela pessoa. O outro, não, pede desculpa não. Ela está querendo te chatear, está querendo te... Ela é desonesta, você está certo, ela está errado. É a mesma coisa. Não é porque está na nossa mente e não está fisicamente 4 pessoas falando para você para fazer uma atitude positiva ou negativa, que não sejam 4 espíritos falando a mesma coisa com você. Então isso é uma coisa natural, que passa na nossa cabeça o tempo todo. Só que o médio evoluído, qual a diferença do médio evoluído do não evoluído? Ele sabe separar o joio do trigo. Ele não vai deixar influenciar por espíritos que estão falando para você fazer coisas negativas. Você, é negativo? Peraí, tá errado. É agressão? É discussão? É violência? É crítica? É condenação? Então, peraí. Para tudo. Vamos entrar em oração, agradecer a Deus, abençoar e vamos formar essa influência mais positiva com os seres de luz, para que esses espíritos à nossa volta também aprendam, também evoluam através de uma atitude melhor. E se eles não estiverem satisfeitos, os espíritos negativos saem e vão embora. Agora, não é porque eu estou dentro de mim uma sensação, uma vontade de dar uma resposta mais ríspida, que é um sentimento intrínseco meu e que eu tenho que botar para fora, porque se eu não botar para fora, eu vou explodir, eu vou infartar, Não! Eu não tenho que fazer a vontade de uma influência espiritual negativa e que se eu fizer, eu vou me sentir melhor. Não vai sentir melhor nada. Você pode satisfazer uma vibração espiritual que está ali com você e ela vai parar de te chatear porque você fez o que ela quis. Mas isso vai ter consequências futuras. A gente tem que fazer sempre uma pergunta. Isso vai ser produtivo para mim no futuro? Isso vai ser uma coisa que vai trazer bons frutos ou não? Então, parem de agir emocionalmente sendo guiado por espíritos sofredores, que têm uma alta afinidade com vocês, não são espíritos que você odeia. Não, são espíritos que você tem uma afinidade muito grande. Por isso que é muito forte a gente agir por ímpeto. Agir de forma, às vezes, agressiva, negativa. Mas tenha certeza que é sempre a influência espiritual que está à sua volta também. Nós não temos que ter a dúvida quanto a isso. Que nós estamos o tempo todo influenciados pelos nossos espíritos que estão à nossa volta. Por isso nós estamos aqui nessa casa. Para quê? Para frequentar ambientes de espíritos iluminados, para trazer a esta casa esses espíritos que estão conosco para serem doutrinados, tratados, encaminhados, orientados a ter atitudes melhores, porque o ambiente é importantíssimo. Né? Existe aquele ditado, diga com quem andas, que eu te direis quem és e quem serás. É óbvio. Isso aí não tem a dúvida. Ninguém vai escapar disso. Então, nós precisamos frequentar o quê? Ambientes melhores.
ambientes mais preparados, com influências melhores. Porque vão se somar a nós espíritos relacionados àqueles ambientes. E as nossas atitudes serão determinadas por essas influências. Porque não pense que você é o fortão, é o decidido, que decide tudo. Não é. Não se acha, isso aí é coisa do ego. Você vai achar que aquela decisão é sua e não é sua. Você tem a certeza, é você, um espírito material, só porque você está na matéria? Você é mais poderoso que algum espírito que está fora da matéria? Nunca! Só porque você tem essa roupagemzinha material? Nunca! E quando você tem essa roupagem material, mais eles querem te usar. Porque eles estão apegados à matéria. Então, às vezes, você mesmo comeria um pedaço de bolo de um dedo. Já te saciaria. Mas não, você come 3, 4, 5 pedaços. Quem você está saciando? Se com um pedaço você fica saciado? Óbvio. Os outros estão comendo por você. Não tem a menor dúvida disso. Eu sou influenciado, todo mundo é influenciado de uma forma ou de outra. Né? A relação sexual, às vezes a pessoa exagera, fica pensando só em mulher, só em homem o tempo todo. Por quê? Os 7 pecados capitais. Só pensa em dinheiro, matéria. Né? E aí, o que é isso? São influências espirituais. São os exageros. Você ter um pouquinho de vaidade, você ter um pouquinho de dinheiro, você comer um pouquinho. Nada. Por que a gente exagera? Porque a gente está saciando a vontade desses espíritos através de nós. Nós estamos sendo usados feito bobos, feito ignorante, porque ignorante é o que não sabe. O que é o ignorante? O que ignora essa verdade. E aí a gente fica saciando. Por exemplo, o espírito que está comigo tem raiva dela. Eu até não tenho muita coisa, gosto tanto, porque eu tenho afinidade com ele. Como é que ele vai fazer para atingir ela? Ele vai me usar. E você vai feito um bobo. Feito um bobo? Não, feito um ignorante. Que ignora essa utilização. A gente é o tempo todo usado pelos espíritos para saciar as vontades dele. E você diz que é sua. Não, essa vontade é minha. Esse idiota. Deixa de ser burro. Você está apenas sendo usado o tempo todo. Isso acontece na matéria. Às vezes a pessoa te utiliza como meio de atingir o outro. E quanto mais no espírito, que você, por ignorar que você é altamente influenciada pelos espíritos. Agora, se eu for influenciado por espírito de luz e fazer uma coisa elevada, tá ótimo. O problema é eu criar mais karma. Peraí, eu vou criar mais karma se eu fizer isso? Vou. Então tô fora. Meus irmãos, procura outra praia. Eu não vou criar mais karma. Chega. Mesmo se eu esteja certo, se eu esteja errado, se é feio, se é bonito, isso vai criar mais karma? Vai? Então tô fora. Essa vontade louca de fazer uma coisa que vai criar mais karma não me interessa. E aí sim você vai conseguir maior sintonia com esse espírito de luz. E para isso a gente está nessa casa. Para começar a entender o que existe além da matéria e as coisas que acontecem. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa solta uma crítica que não tem nada a ver. Por quê? Está sendo usado pelos espíritos sofredores para me atingir. Eu vou ficar chateado com ela? Não, ela só foi uma pessoa fraca que se deixou levar pelos espíritos atrasados. Eu não
não me chateio. Aí você fala assim, André, você não se chateia? Não, ela só foi usada como um espírito ainda não preparado e fala um monte de bobagem que os espíritos que eu tenho alguma desarmonia de vidas passadas, quer me atingir e usa essa pessoa. Ou não é isso? É claro que é isso. Agora, eu não vou cair na armadilha. Às vezes eu caio. Né? Às vezes eu caio na armadilha de comer mais pedaços de bolo. Por isso que eu estou gordinho. Por quê? Eu fico saciando quem? Esses espíritos. Eu não vou ficar culpando eles. Sai, espírito atrasado. Eu não posso. Não existe. A gente é uma egrégora espiritual. Não adianta querer afastar. A gente tem que harmonizar. A gente tem que evoluir. E os que forem evoluindo conosco, vão evoluindo junto conosco. E os que ainda não estão ainda na hora de evoluir, vão ficando. E por isso que a gente está aqui hoje. Para evoluir. E os espíritos que vieram conosco, que nos acompanham no dia a dia, e que não entraram, ficaram lá do lado de fora. Né? Tem gente que a gente vai trazer a gente de carro aqui e fica lá o parente lá fora aguardando. Qual o problema? Não chegou o momento. Cada um está no seu momento. Então, preste atenção a isso. Entendam isso, porque às vezes você vai brigar com uma pessoa, você fala assim, não, essa pessoa está sob influência de espírito negativo. Pronto! E às vezes a pessoa não quer dizer que não te ame, ou não goste de você, e aí você cai também na armadilha. Mas se você é um médium evoluído, você entende, não, ela está falando porque ela está sob a influência de espírito negativo. Vamos esperar passar isso, e daqui a pouco a gente está se abraçando. É difícil, não estou dizendo que é fácil. Mas você já sabendo que isso existe, você já não pode dizer que não sabia. Pô, meu filho, eu fui influenciado por uma energia não muito legal, eu me deixei levar, né? Poxa, vamos fazer as pazes. E assim vamos, entendendo a realidade da vida. E para de pensar que aquilo é seu. Olha, é mais chance de que as coisas negativas, sob influência de outros irmãos, sejam de outros espíritos que propriamente seu. É lógico que tem que ter alguma coisa sua, senão não teria afinidade. Se chegar alguém para falar assim, olha, fala que aquela pessoa é boba, e eu não conheço a pessoa, não tenho interação com ela, isso não existe. Vai acontecer justo com aqueles que nós temos afinidade. E os espíritos atrasados vão usar quem? Aqueles que a gente tem mais afinidade. Então, a pessoa que você mais ama, que você acha que você se doa ao máximo, vai ser aquela pessoa que vai chegar assim, você é boba. Mas não é porque ela não te ama, é porque ela não é médium evoluída, ela é uma médium atrasada. Então, ela é usada pelos espíritos sofredores para falar aquilo. E se a gente souber disso, a gente não cai na pilha. Poxa, aquela pessoa me chamou de boba, e eu sempre ajudei ela, não sei o quê. Não cai nessa pilha, porque a gente sabe, não, está sob a influência de espírito atrasado. Ponto. Ela não está evoluída o suficiente para a gente saber diferenciar isso e acha que é dela e coloca para fora. Então você tem que entender, é lógico, a gente não pode botar toda a culpa no espírito sofredor. A pessoa falou também porque sente alguma coisa em relação àquilo. Mas, às vezes, a intensidade é muito grande. Se somos a intensidade. Lembra da fatia de bolo. A intensidade de uma fatia é uma coisa, a intensidade de 10 fatias são diferentes. Então, assim, às vezes a pessoa vai falar uma coisa negativa, mas exacerba demais aquela coisa negativa. Por quê? Está sobre uma influência, a sua parte negativa com a outra parte negativa, com a outra parte negativa, com a outra parte negativa, se somaram, formou uma coisa forte.
Não é que você seja santo e os outros, coitadinho, ele é tão bonzinho, só que ele não tem espiritualidade e se deixou levar. Ele tem ainda a inferioridade dentro dele, mas não é tanto assim. É isso que é importante entender. A intensidade não foi só dele, foi sobre a influência de espíritos que não gostam de você. E que você tem karma de outras vidas. Ele tem ainda coisas pendentes com você, justamente essa pessoa está ali do seu lado, justamente porque tem coisas mal resolvidas de vidas passadas, mas a coisa foi mais forte do que o necessário, porque está sob a influência de outros espíritos também, que não tem, que tem alguma coisa negativa contra você. Então, gente, é tudo matemático. É tudo explicável, é tudo racional. Agora, a gente tem que estar atento para isso. À medida que a gente não fica atento a isso, a gente se deixa levar. Então, aprenda a viver na espiritualidade, elevar o pensamento aos altos planos, para que vocês tenham mais influência de espíritos de luz do que de espíritos sofredores. E não tenham dúvida que a gente é um somatório de espíritos. E para que alguma coisa aconteça, tem que ter vários espíritos pensando da mesma forma. Tenho certeza. Tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Então, a gente sempre estejamos atentos a isso e vamos trabalhar essa realidade com a nossa mediunidade, com o nosso envolvimento com a parte espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Queremos sempre a aceitação. A partir do momento que nós aceitarmos para onde nós vamos, o que nós sentimos, a forma que reagimos, e não brigar com os nossos pensamentos e nossas atitudes, e saber que unicamente somos um veículo, a facilidade estará ao nosso lado. A grande confusão vem quando a gente tenta direcionar um caminho, tentar entender a cabeça do próximo. Muitas vezes nos colocamos na cabeça daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, daquele conflito, para tentar entender o que aquela pessoa está pensando, o que ela achou. Isso gera desgaste. Unicamente vai acontecer a vontade de Deus. Somos um veículo de Deus. O se entregar e o deixar acontecer é muito difícil. Constantemente estamos em conflito com a nossa mente, com o nosso raciocínio e com o raciocínio do próximo. Os dramas vêm porque a gente não a concorda, a gente acha que aquela pessoa está pensando, as nossas atitudes muitas vezes são enérgicas, a autocobrança porque você não tolerou o que você fez e você acha que poderia ser melhor. A autocobrança porque você não se permite falar uma coisa que foi à vontade de Deus. E aí vem os desgastes energéticos, físicos, espirituais e muitas vezes o enfermo. A leveza na alma está naquele que a gente admira constantemente. Ele está literalmente entregue na vontade de Deus. Nós, encarnados, temos isso. Tem vários momentos que nós estamos leves, plenos, que a gente está aceitando a vontade de Deus.
Inúmeras vezes vão falar que você é gordinho, que você tem a cabeça grande e você não vai vestir a carapuça, você vai rir. Todos nós temos conflitos internos, e são vários, não só físicos. E a grande maioria não é físico. Social, espiritual, e aí a gente se atinge, né, em grandes momentos, e reage. Reage quando você não está bem com você mesmo, mas não está aceitando. Então vamos enquadrar um pensamento de aceitação, de tranquilidade, onde o nosso corpo, as nossas vontades, as nossas características, elas estão imunes. O nosso narciso, muitas vezes a gente reage porque exige um narciso dentro da gente. Não é isso que a gente fala, ele não pode falar isso de mim, mas não é possível que ele acha isso, mas a forma com que ele me trata, você tem que estar achando aqui dentro de você, você merece sempre muito mais. Há uma injustiça. E quando a gente entrega unicamente na vontade de Deus, a gente consegue um equilíbrio, uma harmonia, a nossa respiração, num dia que a gente está mais entregue a Deus, é outro. Os pensamentos são outros. A reação física, a forma de andar é outra. Até a cor da blusa que você pega no armário pode vir a ser outra. Tom de voz é outro. Vamos buscar essa sintonia da aceitação. A aceitação é um trabalho espiritual. A ansiedade, o narciso, a agitação, os conflitos internos, o radicalismo vai contra a aceitação. E a população está recheada desses sintomas. E nós, muitas vezes, também. Então vamos identificar para lá fora a gente ter uma harmonização. Utilizar a respiração, dar valor ao nosso sono, a ingestão de menos café, a ingestão de mais água, de uma boa alimentação, da atividade física, do contato com a natureza. Ter uma pessoa que você admira nas reações é um grande passo, uma referência. E assim nós vamos buscar reações equilibradas, a não autocobrança, o não narcisismo, a não agitação e o resultado de um equilíbrio, de uma plenitude, de uma encarnação calma, soberana e suave. Vamos buscar leveza no meio da agitação? Vamos. Lá fora o engarrafamento está gigante, mas a gente não pode entrar em sintonia que você vai voltar e vai pegar um engarrafamento gigante, todo mundo buzinando e reclamando. Não vai dar. Vamos buscar aceitação dentro do trânsito. Está mais tempo no trânsito porque poderia acontecer uma coisa diferente se fosse mais rápido. Recuando esse tempo, você vai encontrar tal pessoa no momento certo. Não. Nada é por acaso. Está no momento de dor, de desconforto. Aí fica, como é que eu não estava como eu estava antes? Fica buscando a dor. Se questiona. Por que não aceita que aquela dor poderia ser pior, que ela está te preservando de outras coisas,
que há desconforto é a vontade de Deus, a espiritualidade tem o caminho da aceitação. O que está ruim poderia ser pior. Não é pessimismo, é espiritualidade. Vamos agradecer. Vamos dar valor. Vamos buscar essa grande receita e apostila da aceitação. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo é a vontade de Deus, que eu possa irradiar, rezar, para que todos saiam daqui milagrosamente bem, com essas gratidões, com essas... Tudo é a vontade de Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos fazer o trabalho de cura, energização, vamos elevar o pensamento a Deus, vamos agradecer a Deus essa oportunidade, mentalizando o universo infinito, emanando sobre todos nós, células, tecidos, órgãos, reações químicas e movimentos giratórios, todos sobre o nosso corpo físico, a nossa genética, tudo que existe de material nessa roupagem material que nós somos, temporariamente. E vamos mentalizar agora a nossa alma, o nosso perispírito, todos os nossos chakras em perfeita ordem, perfeito equilíbrio, uma manifestação maravilhosa de Deus, perfeita e fantástica. Vamos mentalizar também a estrada na qual todos nós vamos percorrer. Cada passo, cada estágio, um grande aprendizado, uma grande evolução, uma oportunidade cada vez maior de colocar em prática esse amor puro e verdadeiro em todas as nossas situações que a vida nos apresentar. Vamos irradiar para os nossos antepassados, encarnados, desencarnados, esses nomes que foram colocados sobre esta mesa, sejam assistidos e tocadas suas reais necessidades. Possamos todos formar um grupo maravilhoso de amor puro e verdadeiro para com tudo e para com todos. Vamos irradiar, meus queridos, para os hospitais, casas de saúde, presídios, auxílios, orfanatos, creches, comunidades, irmãos deficientes, necessitados, todos sejam assistidos, os dirigentes, todos os seres sejam influenciados por vibrações elevadas, dos espíritos elevados, para termos todos uma atitude melhor. Vamos irradiar para esse planeta e tudo que envolve esse planeta, o ar que respiramos. Vamos purificar todo o ar do planeta nesse momento, com essas energias do Tudo é Deus, do amor universal. Vamos irradiar para as águas dos rios, dos mares, das chuvas, que nos lavamos, que bebemos, desse mar que está sob uma influência de vibrações e energias, e todos sejam harmonizados, limpos, filtrados, purificados, em nome de Deus. Vamos irradiar para o fogo, para os minerais, cristais, montanhas. Vamos irradiar para as plantas, vegetais, florestas, frutos, árvores, alimentos. Vamos irradiar para os micro-organismos, que são os verdadeiros donos desse planeta, que é o que estão em maior número, que são os vírus, as bactérias, os fungos. E vamos irradiar para os insetos, para os animais, para todo esse planeta, todos os planetas, todas as estrelas, todas as galáxias, para todo o universo, essas bênçãos maravilhosas de Deus. Vamos repetir por 3 vezes. Tudo é o próprio Deus. Tudo é o próprio Deus.
Graças a Deus. Vamos para os passos.